Olá, bem-vindos a todos. Olá, Tiago Araújo, Tiago Pereira, que vão ser os nossos oradores hoje. Vamos dar aqui uns segundinhos enquanto a malta vai entrando, vai ligando o microfone, a câmara, não é? Há sempre as coisas hoje em dia, as tecnológicas estão sempre prontas e são muito práticas, mas há sempre estas afinações para fazer. Portanto, às pessoas que foram entrando e que estão a entrar, bem-vindos a todos. Queria aproveitar só para lançar aqui muito rapidamente. As Talkins são um evento que a própria Integer dinamiza. Muitas destas conversas, algumas são fechadas aqui para o nosso público interno, muitas vezes também fazemos para o público externo e aberta a todos. Falamos de tópicos muitas vezes técnicos, mais ligados à tecnologia, mas também já tivemos tópicos de soft skills, de power skills, já tivemos, por exemplo, psicólogos e pessoas que convidamos para abordar alguns temas e convido a todos, para os que conheciam, ou mais para aqueles que não o conheciam, que nos acompanhem nas redes sociais. Então, bem-vindo a todos. Vamos falar de blockchain. Blockchain, o futuro é cripto, sem dúvida que é uma tecnologia que tem vindo a emergir muito, é uma tecnologia da vanguarda, e hoje temos duas pessoas aqui especialistas neste tema para falar um bocadinho. Eu vi a cara, Tiago. Muito bem. Então, só antes de avançar para o tema e para o mais esperado, só para fazer uma breve introdução para as pessoas que não conhecem a Integer. Sobre a Integer, nós somos uma empresa portuguesa que atua então na área da consultoria de IT. Trabalhamos já com várias tecnologias, temos expertise e pessoas de tudo um pouco, desde segurança, pessoas de back-end, front-end, de todo o tipo de tecnologias, Python, SAP. Temos projetos bastante vastos. Em termos de números, já estamos no mercado há 15 anos, fomos fundados em 2007. Atualmente somos cerca de mais de 300 integers. E também para falar um bocadinho sobre onde estamos, basicamente temos a presença oficial, por assim dizer, em Lisboa, que é a nossa sede, depois também no Porto, um escritório, e em São Paulo. Depois temos alguns projetos internacionais, onde também estamos, não fisicamente, mas também vamos trabalhando com outras culturas e países, como Espanha, Bélgica, Suíça e por aí. Em termos de benefícios, quais é que são os benefícios de ser um integer? Eu ressaltava aqui um que não está na apresentação, não é? Porque estes são alguns benefícios quase que normalmente as empresas oferecem, mas eu gostava de partilhar a minha parte mais pessoal, e diria que um dos grandes benefícios de estar na Integer é encontrar um grupo fantástico de pessoas, um bom espírito de equipa, pessoas disponíveis, pessoas de porta aberta, e eu acho que isso tem muito mais valia do que muitas vezes aquilo que falamos, seja mais de benefícios mais práticos. E além disso, também queria ressaltar que uma coisa que para mim é muito importante e que valorizo muito na Integer é um espaço também para podermos ser eu próprio, para ser eu próprio, para partilhar ideias, para partilhar sugestões e serem bem recebidas, mesmo que às vezes as coisas não possam ser aplicadas ou tenham que ser adiadas, mas há muito esse espaço. Pronto, diria que esse é o grande benefício. Apresentando aqui o nosso painel, começando se calhar por mim. Podes avançar dois slides. Começando por mim, eu sou o Bernardo, faço parte da Integer, estou a trabalhar como People and Culture Specialist, estou aqui há cerca de um ano, venho da área da psicologia, onde fiz o meu mestrado, e um dos meus grandes vontades e desejos era trabalhar com pessoas e trabalhar na área de recursos humanos, que é o que exatamente estou a fazer hoje. Depois apresento os nossos oradores. Então, falando um bocadinho do Tiago, ele atua na área do desenvolvimento e arquitetura há mais de 10 anos. Ele é do Brasil, mas já esteve 3 anos em Portugal pela Integer.
recentemente retornou ao Brasil para se focar na sua startup, que está voltada para o bem-estar do colaborador e que, curiosamente, usa blockchain como meio de recompensas para as pessoas. Temos também outro Tiago, o Tiago Pereira, que também trabalha na área de desenvolvimento de software há mais de 6 anos, muito ligado à área da banca, onde esteve os últimos 5 anos e agora está mais recentemente na área de pagamentos. É um fã de blockchain há mais de 2 anos, um entusiasta e uma pessoa que tem também aprofundado o conhecimento dentro desta área. Pessoal, se entretanto também quiserem acrescentar alguma coisa sobre vocês, força. Top, Bernardo. Boa introdução. Acho que da minha parte, acho que é isso. Não sei se o Pereira tem alguma coisa a mais para acrescentar. Não, é isso. Vamos lá. Vamos lá o que interessa. Boa. Podemos dar início então, Bernardo? Força. Até já tinha desligado o microfone. Tá top. Então vamos lá então. A nossa ideia aqui hoje é passar basicamente um overview, né, em cima do assunto blockchain. A gente sabe que é um assunto aí que tem horas e horas de conteúdo que a gente poderia estar conversando. E então a ideia aqui não é entrar em nada muito aprofundado tecnicamente, mas sim trazer alguns nomes, alguns projetos, algumas tecnologias, né, numa visão mais macro, para quem tem interesse, né, saber o que procurar, né, porque é difícil a gente entender o que eu vou procurar na internet para começar com blockchain. Então, a nossa ideia é fazer um básico, né, apresentar algumas tecnologias, alguns conceitos, né, e a partir daí, enfim, quem está aí participando poder ter um norte, né, ou seja, o caminho das pedras, qual a informação que a gente vai procurar. Então, antes de a gente realmente começar a falar em tecnologia e projetos, a gente vai dar uma leve introdução, né, exatamente dessa evolução que a gente teve, né, desde a Web 1, Web 2 e a Web 3, trazendo alguns conceitos e alguns exemplos. E aí eu acho que eu passo aí para o Pereira, né, falar um pouco também sobre essa evolução aí para a gente. É isso mesmo, Arrojo. Eu queria só acrescentar que se vocês tiverem alguma questão específica daquela alguma coisa que a gente fale para já, eu falo durante a apresentação toda, vão fazendo as questões, depois no final vamos ter algum tempo para perguntas e respostas, por isso podemos aprofundar mais alguma dessas coisas nessa altura. Agora sim, vamos lá começar então. Bem, não vale a pena começarmos a ir diretamente para a Web 3 sem falar um bocadinho da Web 2 e o Web 1. O que é a Web 2 e o que é a Web 1? Bem, a Web 1 foi a primeira internet que surgiu. É aquela internet que era só estática, que eram sites basicamente de informação. Depois passamos para uma Web 2, que é a Web 2 que estamos, que é agora. É basicamente a Web 2 centralizada que nós estamos, controlada pela Big Tech, pelos Googles, pelos Facebooks. É uma internet muito mais interativa comparada com a Web 1, mas é muito centralizada e é manipulada os nossos dados são manipulados pela Big Tech. E foi daí que surgiu a necessidade de uma Web 3. Essa Web 3 é mais centralizada, é mais segura e é muito mais imutável, porque faz o shift da manipulação de dados das Big Techs para os utilizadores finais. Essa é a grande diferença e é por isso que surgiu a Web 3 em si. Araújo, queres falar um bocadinho das diferenças entre o Chrome e o Brave? Sim, boa. Essa questão da privacidade, né, como o Pedro comentou, a questão da Web3 ela veio justamente para atender dois requisitos ali, né? O primeiro é descentralizar toda essa informação, né, das grandes empresas de tecnologia, e segundo, também para trazer mais privacidade para o colaborador, né? E pegando dois exemplos que a gente tem hoje de duas ferramentas basicamente quase todo mundo deve conhecer, né? O Google Chrome e o Brave. O que é isso? São dois navegadores para a gente ler páginas da internet, né? Então, as duas ferramentas, elas atendem esse requisito. Só que qual é a grande diferença? O Google, basicamente, né, ele vende, basicamente, todas as suas informações, né? Ou seja, você, basicamente, é um produto para eles, né? E o que o Brave ele faz, né? Ele também utiliza essas informações, só que toda essa monetização, né? Ou seja, da sua navegação, do conteúdo que você está consumindo na internet, você consegue ser monetizado por isso. Ou seja, ele apela um pouco para a questão de privacidade, te dá o controle das informações que você quer compartilhar,
E as informações que estão sendo compartilhadas, você consegue receber um token. Ou seja, ele é um wallet, você consegue navegar e expor as informações e automaticamente você pode ser monetizado com isso. Ou seja, é um browser voltado para a privacidade e, ao mesmo tempo, tem uma remuneração em cima das suas informações, né? Então, essa veio a proposta. E toda a parte das aplicações descentralizadas, elas tendem a ser dentro desse conceito, ou seja, você é dono da sua informação e a sua informação que você queira comercializar, você precisa ser remunerado por isso, né? Então, ou seja, o Google Chrome é uma empresa centralizada, trata o usuário como um produto, né? Porque ele basicamente explora toda a sua informação. A gente vai ter outros exemplos aqui mais para frente, não vamos comentar, né, dos outros aplicativos, a gente vai dar um exemplo mais para o final. Mas já pulando aqui para o nosso próximo tópico, né? Ou seja, a gente já entendeu como é que começou essa revolução, né? Essa mudança, né? De arquitetura e de conceitos, eu acho que é mais importante. Então, a gente entra aqui para realmente o que é o básico de blockchain para a gente poder conhecer, né? Ou seja, o que é um exchange, o que é um wallet, o que é o token, o tal do NFT que todo mundo comenta, até a gente chegar no famoso, né, contratos inteligentes. Então, a gente vai dar alguns exemplos aqui. Eu acho que o Pereira pode explicar para a gente, por exemplo, qual que é a diferença aqui entre uma exchange, né, e a sua wallet, né, os principais pontos aí. Vai lá, Pereira. Isso mesmo. É isso mesmo. Uma exchange é nada mais, nada menos a substituição de um banco. É onde nós podemos ir fazer depósito dos nossos euros, nossos reais, e fazer a compra direta dos tokens. Fazer compra de Bitcoin, Ethereum, compra diretamente lá. Só que são, tal como os bancos, são centralizados. Isso significa que todos os tokens que nós comprarmos lá ficam em wallets controladas pelo banco. Essa é a grande diferença entre as exchanges e as wallets. Depois, a nível de wallets, temos duas diferentes. Temos as soft wallets e temos as hard wallets. As soft wallets são aquelas wallets, como temos aqui o exemplo da MetaMask, a nossa raposa, que é uma wallet, aquilo é nada mais nada menos do que uma extensão no Chrome, uma aplicação que instala-se no telemóvel. Podemos criar as wallets que nós quisermos. Sempre criamos uma wallet, ele gera-nos uma chave, geralmente é composta entre 12 a 24 palavras, que é necessária para nós termos acesso à nossa wallet e depois usarmos a nossa wallet tanto para comprar ou para vender tokens ou para transacionar, para enviar para alguém, fazer o que quisermos com ela. As hard wallets são diferentes. As hard wallets funcionam como se fossem uma pen e é necessário nós termos essa pen ligada ao nosso computador, ao nosso tablet, onde quisermos usar essa wallet para realmente termos acesso aos fundos. A chave privada de acesso à wallet fica nessa pen que fica offline e é mais difícil de ser hackeado. Essa é a grande diferença entre essas duas. As grandes diferenças entre a wallet e a exchange é que, como é centralizado, os nossos tokens não nos pertencem realmente a nós, apesar de aparecerem na nossa conta, porque estão inseridos em wallets controladas pelos bancos, e as wallets não. Como nós temos controle da chave privada, mesmo que, por exemplo, a MetaMask desapareça e apareça outra qualquer, nós tendo a chave privada conseguimos usar qualquer wallet para aceder aos nossos fundos. Porque as soft wallets são nada mais, nada menos do que um front para nós conseguirmos visualizar os nossos tokens. Porque os nossos tokens estão sempre na blockchain, essa blockchain não desaparece e as wallets são só portas de entrada. Mas agora, passando aqui um bocadinho a parte mais engraçada, o que é que são estes tokens, o que é que são os NFTs? Vou começar, se calhar, pelos NFTs e depois passamos para os tokens. Os NFTs são, tal como o nome diz, são Non-Fungible Tokens. São tokens únicos. Ou seja, quando são criados, são todos diferentes. Não existem dois tokens iguais. E a melhor forma para especificar isso é falar na diferença entre 2 euros, ou seja, se pegarmos em duas moedas de 1 euro, se eu der uma moeda de 1 euro a outra pessoa, tanto faz dar uma ou dar outra, porque têm as duas o mesmo valor. São as duas iguais. Mas se nós pegarmos numa caneta azul e uma caneta preta, se eu der uma caneta preta a uma pessoa, é diferente do que dar uma caneta azul. Pronto, essa é a grande diferença. A nível dos NFTs, quando nós geramos ele vai ter as suas especificações e vai ser único vai ser único em todo lado. Não há mais nenhum NFT igual. Enquanto que os tokens não, são gerados N tokens no momento da criação, ou podem ser depois incrementados ou não,
Mas qualquer token, quando eu estou a transferir um token para alguém, não vou escolher qual é que é o token que vou transferir, vai ser qualquer um. O que interessa é o montante que nós estamos a transferir e não qual é o token. Enquanto nos NFTs interessa qual é o token. Pronto. Depois temos aqui os smart contracts. O que é que são estes smart contracts? Os smart contracts são uma forma de nós interagirmos com a blockchain. É através dele que nós conseguimos fazer pagamentos, conseguimos fazer qualquer movimento que seja necessário, dependendo da aplicação onde nós estejamos, que estamos a usar, interagir com a blockchain, e são eles que fazem o controle da transação. O que é que isso significa? Se o smart contract der sucesso, significa que os dados são inseridos na blockchain. Se o smart contract der erro, não são inseridos. É por isso que a blockchain mantém toda a imutabilidade e toda a segurança que nós queremos. Hoje, queres falar aí um bocadinho deste token que nós temos aqui? Sim, bom, complementando também o que o Pereira mencionou sobre a questão dos tokens, né? A gente deixa aqui também um site bem interessante, que é o CoinMarketCap, onde basicamente eu acho que ele é o maior site para a gente poder analisar, né, os projetos que estão disponíveis hoje e também analisar o próprio mercado em si, né? Ele tem uma gestão de portfólio também bem interessante. Basicamente, quando a gente está falando de tokens, né, a gente está falando basicamente de um projeto, né, por trás, né? Então, qual é o intuito de a gente analisar projetos? A gente sabe que tem muitos projetos hoje que são projetos que ou é uma pirâmide, são projetos ruins, ou são projetos basicamente tentando correr atrás de um hype qualquer, né? Mas tem muitos projetos sérios, né? Vou dar um exemplo aqui de um, por exemplo, que é o projeto de soja. É uma criptomoeda para representar a soja, né? Ou seja, é uma aplicabilidade do mundo real. Imaginando que eu sou um fazendeiro, tenho lá uma colheita de soja e saquei na época de colheita lá 1 milhão de sacos de soja, né? Ou seja, para a gente transacionar um saco de soja, você tem que pegar no caminhão, tem que levar para um lugar, tem que levar para o outro, enfim. Então, existe essa possibilidade de eu comprar, por exemplo, 10 criptos, né, que representa a soja, que aquilo ali representa o quê? Um saco de soja. Então, basicamente, eu trago o mundo físico para o mundo digital, né? Ou seja, aquele token, ele representa uma coisa física, né? Ele é rastreável, né? Assim como a gente tinha também lá o petrodólar, né? O que $1 varia o seu valor equivalente ao ouro, enfim, tinha toda aquela questão. Aqui, na parte de representatividade, o conceito é o mesmo. Eu tenho um saco de soja e aquilo ali representa um token. Então, você pode transacionar isso no mundo todo de uma maneira mais simples. Assim como os próprios NFTs, que o Pereira já comentou, que são únicos, também podem ser representados por coisas físicas. Então, a gente tem um exemplo bem interessante, até engraçado, de um rapaz que pegou uma Ferrari, uma Lamborghini, se eu não me engano, e um carro aí de milhões de reais, né, enfim, e explodiu aquilo. Explodiu, literalmente fez um vídeo, explodiu, e todas as peças daquela Lamborghini, ele gerou um NFT, ou seja, um pedaço da roda, um pedaço do motor, que são um token, né, um item único. Então, a partir do momento que você foi lá e comprou um pedaço do volante, você sabe que você comprou a representatividade do que era aquilo no mundo físico, porque na verdade explodiu, não sobrou nada. A única coisa que ele fez foi tirar as fotos de cada pedaço e gerou uma coleção de NFTs. Então, quando a gente fala de coisa única, é essa a ideia que a gente tem hoje, né, de tokens que representam alguma coisa física, ou um NFT que vai apresentar alguma arte física também. Bom, falando um pouco sobre a questão do smart contract, eu queria só colocar uma questão, né, o que seria também algo, né, para a gente relacionar. O smart contract basicamente seria um intermediador, né? Ou seja, você tem vamos imaginar, um comprador e um vendedor, né? A gente fala que tudo tem uma privacidade, tudo é anônimo, então a gente precisa de alguém que orquestra, né, essa segurança. Eu vou vender alguma coisa e outra pessoa vai comprar, mas quem vai fazer o juiz no meio, né, para poder, o que eu estou comprando é aquilo, que eu estou vendendo eu vou receber. Então o smart contract, ele basicamente ele garante essa, vamos dizer, essa segurança entre eu vender uma coisa e receber o mesmo valor. Então são duas pessoas que dão uma confirmação dos dois lados, né? Se a gente fosse resumir o smart contract, poderia dar um exemplo nesse sentido aí. Bom, a gente falou um pouquinho, né,
tokens e contratos inteligentes e exemplos, coisas que vão ser representadas na blockchain, né? E para isso, quando a gente fala da área técnica, né, do desenvolvimento, como que a gente, né, constrói tudo isso, né? Existem inúmeras tecnologias, como a gente comentou, não vamos aprofundar em nenhuma delas, apenas vamos dar alguns exemplos, né, para criar todo esse ambiente. Então, a gente trouxe aqui o básico para construir um projeto na blockchain. Ou seja, com essas ferramentas aqui, a gente consegue criar um projeto na blockchain, ou seja, um usuário conectar a sua wallet, transacionar alguma coisa dentro de um contrato e fazer alguma execução. Ou seja, eu consigo hospedar e subir uma aplicação usando essas ferramentas. Que ferramentas são essas aqui? A gente vai detalhar um pouco sobre ferramentas de desenvolvimento, ferramentas de infraestrutura, ferramentas de bibliotecas que auxiliam também na construção da interação do cliente-servidor, né? Pereira, você quer começar a falar sobre um pouquinho da Solidity e também da biblioteca do OpenZeppelin? Sim, sim. Sim, lá está. Vamos começando de cima para baixo. Solidity e Rust existem muitas mais, são as linguagens que são usadas para criar os smart contracts na blockchain. Cada blockchain tem a sua linguagem. Estas são as duas mais usadas, cobrem mais de 50% de todas as blockchains que existem, a maior parte delas usa Solidity, outras usa Rust. São ferramentas essenciais se nós quisermos criar um smart contract para depois comunicar com ele. Devemos começar por aqui. Estas duas são as mais importantes. Depois temos o OpenZeppelin. O OpenZeppelin é uma biblioteca que já tem bastantes coisas relacionadas com Solidity, por isso é uma ferramenta bastante interessante para se começar e para se pegar. Depois temos a Web3.js. O Web3.js é uma biblioteca de JavaScript que permite-nos comunicar com os smart contracts. Cobre praticamente todas as blockchains que são compatíveis com o Web3.js, por isso é bastante importante ter conhecimento desta biblioteca. Existem muitos sites, muita informação sobre ela, por isso é bastante importante para se começar também. Depois temos aqui duas ferramentas muito semelhantes, mas que podem ser usadas em contextos diferentes, que são ferramentas para teste dos smart contracts em si. Uma temos o Remix, que é uma ferramenta online, em que permite-nos usar o site em si para testar o nosso próprio smart contract. Ou seja, nós desenvolvemos o nosso smart contract, podemos desenvolvê-lo no nosso computador, ou então podemos desenvolvê-lo diretamente no site, permite-nos testar, fazer todo o desenvolvimento que quisermos lá, sem termos que instalar nada na nossa máquina. Enquanto que o Ganache, basicamente, temos que instalar na nossa máquina e aquilo simula uma blockchain local. E depois, a partir daí, funciona como uma blockchain. Temos várias wallets lá, temos que criar todos os smart contracts e fazer deploy para a blockchain. Funciona quase como se fosse uma blockchain real, só que permite-nos trabalhar em desenvolvimento. E essencialmente é isso. Não sei, Eros, se queres acrescentar alguma coisa, senão passamos já para o próximo. Sim, não, tá top. Se a gente for detalhar um pouco de cada ferramenta, Pois é isso. pronto, vai ser horas aqui. Mas basicamente eu acho que o pessoal pode tirar até um print aqui e começar, se a gente fosse dar uma dica do lugar e de ferramentas para começar a desenvolver alguma coisa interagindo com o blockchain, a gente vai sugerir isso. Como o Pereira falou, o universo é bem grande, mas essas são, vamos dizer, as principais, é que o pessoal mais utiliza, né? Até para dar um exemplo, por exemplo, o Web3.js, quem trabalha com web deve conhecer provavelmente o jQuery, né? Então, o jQuery é muito famoso, foi lá atrás uma super biblioteca que auxiliou bastante a gente em helpers, né, de manipulação. O Web3 exatamente é aquilo, tem vários helpers para você poder fazer essas interações, né? Então, o que a gente está trazendo é uma visão para quem quer começar a trabalhar com blockchain. A partir daqui, a gente tem muito material na internet que você pode consultar a partir dessas dicas aqui que a gente está passando. Acho que, no geral, é isso, não vamos se aprofundar muito. Tem mais 2 tópicos aqui para a gente falar para vocês ainda. Um que foge um pouco da questão um pouco técnica, vamos dizer, que é sobre as profissões aqui do metaverso, né? Eu até conversando com o Pereira, a gente optou por trazer esse assunto também, né? Um deles até o Pereira comentou, né? Por que agora vai dar certo esse bendito do metaverso? Quem é um pouco mais velho aí vai ver que
lá nos anos 2000 a gente já jogava o The Sims, né? Já tinha vários metaversos que já surgiram aí ao longo do tempo. Teve a sua época, né, de boom, né, 1, 2 anos, e depois simplesmente desapareceu. E a grande questão é que muitas pessoas hoje, isso não vai dar certo, é só mais um, né? E aí a gente está trazendo um assunto que não é só mais um, e a gente quer falar o porquê não é só mais um, né? A gente está trazendo alguns tópicos aqui. Pereira, você quer que eu fale um pouco da parte dessa economia tokenizada, ou você quer falar? Posso falar e depois falas aí um bocadinho dos exemplos que temos aí. Lá está, tal como Certo. o Araújo estava aqui a dizer, isto já existe há muitos, muitos anos. E porquê é que isto agora vai dar certo? Isto vai dar certo agora porque nós, primeiro, temos a tecnologia para isso e depois porque surgiu toda uma economia e a blockchain permite-nos ter toda uma economia em cima dos metaversos. E o que é que isso significa ter uma economia? Como nós temos, tudo na blockchain é tokenizado, tem um token, significa que pode ter um valor associado. E então permite que as pessoas, ao interagirem com os metaversos, com os múltiplos metaversos, sejam remuneradas por isso. Então têm um incentivo de interagir com o metaverso, de usar os vários metaversos, porque vão ser remuneradas ao usar. Também vão poder gastar o seu dinheiro lá, obviamente, porque isto é uma economia circular, mas é por isso que agora existe maior probabilidade de dar certo do que existia há alguns tempos atrás. Há uns tempos atrás era só um jogo, agora pode ser um jogo em que pode haver profissões associadas. Essa é a grande diferença e por isso que agora há uma maior probabilidade para dar certo. Hoje queres falar um bocadinho agora das profissões que nós pusemos aqui? Sim, é o exemplo dessa questão, por exemplo, do The Sims, né? Você basicamente, ou o próprio, né, Minecraft, você vai lá, você constrói um mundo, constrói a sua casa. E o que é aquilo? É um game. Você basicamente é um passatempo. Você vai ali, constrói e a sensação de você ter construído alguma coisa, né? Só que a ideia, né, que a gente está tendo hoje do metaverso, né? A gente está brincando ali com o Zé Carpinteiro. Antigamente você ia lá no Tibia, construir uma casinha e é isso. A casinha, ok. Só que agora, né, o Zé Carpinteiro que vai lá e constrói uma casa de madeira bonitinho, ele não está fazendo aquilo mais só pela diversão. Ele está fazendo aquilo também porque aquele valor que ele construiu, aquelas 2, 3, 4, 5 horas que ele passou construindo algo, vale um token. Né? Ela tem dinheiro relacionado com aquilo. Então, a questão da economia começa a girar e começa a fazer sentido para as pessoas passar 2, 3, 4 horas construindo algo e vender aquele algo. Ou seja, eu sou o dono da casa, eu investi num terreno no metaverso, construí a minha casa, tá lá bonitinha. Passei vários meses ali, deixei ela bacana, legal, bonitona, e eu vou alugar aquele espaço, né? Porque alguém teve que construir, pensar, remodelar, e aquilo vale um dinheiro, né? Ou seja, tudo no metaverso ele pode ser remunerado, ele tem uma economia, desde você uma criação de um móvel para remodelar um ambiente, até objetos, por exemplo, de games de valores, né? Uma espada que vale um dinheiro, você conquista aquela espada, coloca dentro de uma loja virtual para gamers mesmo, né? Enfim, a questão do metaverso hoje, para as pessoas que não são técnicas, né? Ou seja, o construtor de mundo precisa ser uma pessoa um pouco mais técnica, talvez, para construir, a pessoa que vai montar a história, né? Os designers, os programadores. A gente também tem uma puta oportunidade para as pessoas não técnicas, são pessoas comuns do dia a dia, né? Que antigamente jogavam The Sims e agora tá construindo coisas que valem um token, e esse token ele pode ser, né, trocado dentro de uma exchange, né? Então a gente teve alguns hypes, por exemplo, de alguns games NFTs, que muitas pessoas fizeram muito dinheiro, lógico, era um hype, não era muito o objetivo, mas o metaverso ele está vindo um pouco com essa pegada, né, de economia, ou seja, eu acredito bastante que nos próximos anos a gente vai ter uma grande evolução nesse sentido, senão a própria Meta, né, o Facebook não estaria investindo, por mais que, né, perdeu milhões aí nos últimos tempos, mas continua investindo porque ela sabe que é uma tendência, né, a gente passar por esse processo aí. Bom, falando um pouco assim de projetos e dessa processo de economia tokenizada, né, de alguns conceitos, a gente trouxe alguns projetos para exemplificar. São alguns projetos que a gente utiliza, tem muitos outros projetos, a gente deixou o site lá
do CoinMarketCap para vocês também darem uma olhada, mas a gente trouxe alguns projetos que a gente olha como se fosse uma virada, né, de conceitos, né? Eu vou falar, por exemplo, aqui da Odysee, né? O que é essa Odysee? Se a gente imaginar hoje o YouTube, né? O que é o YouTube? Como ele sobrevive, né? Como é monetizado as coisas lá dentro? Todo mundo conhece. Eu tenho um canal no YouTube, sou um criador de conteúdo, eu coloco meu conteúdo lá dentro e o YouTube vai me monetizar de acordo com as publicidades com aquele conteúdo e relevância daquele conteúdo. Então, como que funciona o dinheiro lá dentro? Eu sou uma empresa que eu pago 100 euros para o YouTube pega esses 100 euros, coloca, sei lá, 70% no bolso dele, 30% ele monetiza os canais onde aquele vídeo vai estar sendo passado, né? Quem é monetizado? A grande empresa, que a gente já falou, as grandes Big Techs, e o produtor de conteúdo, né? A Odysee é o conceito, se a gente olhar, depois se alguém tiver oportunidade, entra lá no projeto e dá uma olhada. É um YouTube, exatamente. Tem basicamente quase todas as funcionalidades, só que a grande diferença é que ele tem um mecanismo de bonificações, vamos dizer assim, um pouco diferente, né? Porque ele também bonifica quem está vendo o vídeo, quem está comentando o vídeo, quem está colaborando com aquele vídeo, né? Além do criador. Então, ele para mim, eu acho que é um modelo mais justo, onde o projeto, quem está executando uma compra de uma publicidade, né, dos 100 euros, quase 99% desse dinheiro vai entre, né, quem está criando o conteúdo, quem está consumindo o conteúdo, quem está participando daquilo ali, né? Então, ele é um dos projetos assim de aplicações descentralizadas, né, que já veio um pouco dessa economia tokenizada, que é bem interessante. O projeto ainda está muito no começo ainda, mas já está tendo uma adesão gigantesca. Se vocês olharem, já tem muitos canais famosos no YouTube que já estão também migrando para lá, né? Porque eu acho que é uma tendência a gente começar a tratar o usuário não como um produto, né? Que basicamente ele só consome o conteúdo. Não, ele consome o conteúdo, mas ele também pode ser monetizado por isso, né? Então, acho que isso acaba fazendo um pouco mais sentido, além de toda a questão de privacidade dos dados, né? E dessas vendas, eu acho que faz bastante sentido. O Thiago também tem dual que ele gosta bastante, que ele utiliza, né, Thiago? Quiser dar um exemplo aí também? Sim, lá está. O Audios acaba por ser muito semelhante em termos de conceito com o Odyssey, por isso eu vou acabar por não falar muito, depois vou falar um bocadinho mais do outro, mas o Audios acaba por substituir um bocadinho o Spotify no mesmo conceito que o Odyssey substitui o YouTube. O Spotify temos aquela parte gratuita, sim, mas toda a gente sabe que o Spotify paga bastante mal aos criadores de conteúdo em si, e nós, obviamente, temos que pagar para usar essa plataforma, por isso não somos remunerados de forma nenhuma. O Audios funciona muito diferente, acaba por quebrar aquele middleman que existe, que neste caso é o Spotify, e acaba por grande parte dos lucros serem repartidos tanto grande parte pelo criador de conteúdo, e depois uma porcentagem é repartida por quem está realmente a ouvir a música. Por isso toda a gente é remunerado e nós temos aquele incentivo para realmente usarmos a plataforma, e os criadores têm incentivo para continuar a produzir conteúdo, porque realmente estão a ser remunerados na percentagem que realmente merecem e não naquilo que é pago pelo Spotify. Lá está, o modelo de negócio é muito semelhante ao Odyssey, e por isso é que temos aqui outra, que se calhar vou falar um bocadinho mais, que tem um modelo muito diferente, que é a Adobe. O modelo da Adobe é 100% diferente da Odyssey e da Audios, mas é também muito interessante. Aquilo é basicamente uma forma em que remunera as empresas pela quantidade, pela sua capacidade de reduzir a pegada carbónica. O que é que isso significa? Significa que uma quinta registra-se na plataforma, obviamente que uma quinta não produz pegada carbónica, então recebe tokens como forma Pereira, de deixa eu só falar quinta, que deve ter alguns brasileiros aí que a gente não sabe quem é quinta, mas quinta é uma fazenda, tá? Tem alguns brasileiros que não chegaram em Portugal ainda, então talvez a quinta pensa que é a quinta-feira, né? Então a quinta é uma fazenda, né? Portanto, continuando. Lá está, a quinta fazenda, não interessa, são negócios que não produzem pegada carbónica, pelo contrário, produzem pegada carbónica negativa, então são remunerados para isso. E vocês dizem, mas o que é que eles fazem com esses tokens?
Existem muitas empresas, sejam empresas mais hardcore, como as petrolíferas, que não têm opção nenhuma a não ser produzir pegada carbónica. Então, o que é que elas fazem para reduzir a sua pegada carbónica e para reduzir o seu impacto, de certa forma, no ambiente? Acabam por comprar esses tokens às empresas que realmente têm pegada carbónica negativa. Aquelas empresas que estão a receber tokens, vendem os seus tokens às empresas que produzem mais, que produzem muita pegada carbónica. E o que é que isto faz? Faz com que as fazendas, as quintas, aqueles negócios que não produzem pegada carbónica, recebam investimento extra, de forma a que as grandes empresas e aquelas que produzem mais pegada consigam baixar a sua pegada porque estão a comprar pegada negativa, por assim dizer. Bom, lá está. Isto é tudo feito dentro do blockchain, é tudo tokenizado, é tudo imutável e é uma forma diferente de vermos as coisas e de vermos a economia a circular para várias áreas diferentes. Araújo, queres falar aí agora um bocadinho do último exemplo que vamos dar? Eu só queria adicionar, né? A gente falou dessa questão de remuneração, mas esquecemos só de comentar que toda essa remuneração, ela, né? Não existe um cartão de crédito que eu vou colocar, ou uma conta bancária que eu vou colocar ali e vou receber, né? Então, a grande questão dessa parte, né? De conectar a minha wallet, de eu receber um token, eu transacionar um token, o que é engraçado? A minha wallet eu posso ter acesso a qualquer projeto, né? Ou seja, Odyssey, posso pagar minha mensalidade no Audios, posso bonificar lá a minha pegada de carvão, e simplesmente assim numa plataforma única de pagamento, né? Ou seja, eu não preciso entender o que é, por exemplo, eu ter lá uma plataforma para pagar cartão PayPal ou a Stratos, enfim, não. Basicamente, a gente já tem um substituto de pagamentos online, né? Ou seja, por mais que você vai ter uma exchange depois, que seria aquele, vamos dizer, um banco centralizado, onde tudo que você transacionou para lá, para cá, e pagou ou recebeu, depois você, no final, você pode escolher um banco, naquele banco, adicionar o seu token e poder colocar isso dentro do seu, né, do seu banco mesmo, a banca, onde vai ter lá o seu euro, o seu dólar, que vai estar dentro da sua conta bancária mesmo, né? Então, o que é muito interessante dessa parte, por exemplo, pode ser áudios do ou a status também, eu conecto a minha wallet, eu já sou identificado ali, né? A minha wallet pode ser dentro de uma exchange ou pode ser a minha wallet também como MetaMask, como o Pereira já tinha comentado lá atrás, e ali dentro você tem tokens, né? Ou seja, por isso que o projeto, né, desse token é muito importante, né? Um Bitcoin, seja o Ethereum, seja a da Cardano, enfim, tem inúmeros tokens que vale muito a pena entrar no site do CoinMarketCap para conseguir ter uma ideia, por exemplo, dos top 10, top 20 projetos e analisar cada um, né? A gente sabe que tem alguns mais famosos, e é interessante a substituição desse mecanismo de pagamento que é integrado com qualquer aplicação descentralizada que está ali, né, na blockchain, né, essa Web3 que a gente tanto comenta. E o status, basicamente, é só dar um exemplo também. Quando a gente fala de WhatsApp, novamente, uma ferramenta grátis. Todo mundo acha que o WhatsApp é grátis, mas não é. O WhatsApp ele é pago e a gente paga com a nossa privacidade. Isso é fato. Então, como o WhatsApp ele ganha dinheiro, né, basicamente com os nossos dados. Então, isso para mim, eu acho que realmente é um problema. A gente basicamente virou a moeda de troca, né, de uma grande empresa. Tanto tem muitas pessoas hoje que mudaram para o Telegram e o status, ele basicamente ele vem com um conceito, né? Não estou dizendo que esse é o projeto que vai substituir o WhatsApp, não, é o conceito, porque já tem outros também em desenvolvimento, que seria você ter um WhatsApp totalmente com a sua privacidade, né, tipo, os seus dados, você que controla, né? Então, ter essa questão de segurança, privacidade, é um dos tópicos aqui de projetos, né, descentralizados. Então, a gente tem muito controle hoje na Web3 dessas grandes empresas que, infelizmente, pegam os nossos dados, vendem aquilo, compartilham aquilo, fazem dinheiro com aquilo, por isso aqui, Facebook, né, Instagram, WhatsApp são gratuitos, né, porque eles ganham dinheiro, né, com a gente, com os nossos dados. Então, a pegada é essa,
aplicações centralizadas que têm o intuito, né, de trazer a parte de segurança e privacidade para a gente, e ao mesmo tempo ter uma economia tokenizada, acho que todo mundo ganha, né? Eu não sei se tem mais algum item aqui que você gostaria de comentar, Pereira, senão a gente já vai para os finais Deixa-me, aqui. eu queria só adicionar, nós estamos a falar daqui do Web3 como se ela fosse gratuita e como se nós só ganhamos dinheiro. Não, o Web3 tem as duas coisas. Para alguns ganhar dinheiro, obviamente que outros têm que perder, por assim dizer. Não é realmente perder, mas funciona como uma economia circular. O que é que isso significa? Isso significa que nós, para usarmos a blockchain, temos que pagar a sua taxa de utilização. Só que essa taxa de utilização é paga na moeda da blockchain. Ou seja, nós temos aqui uma Dove, um Audius, um Odyssey. São aplicações que estão em cima de alguma blockchain específica, que estão a usar essa blockchain e para usarem essa blockchain têm que pagar a taxa de utilização dessa blockchain. Só que essa taxa não vai para uma pessoa. Como a blockchain é descentralizada, essa taxa é usada para pagar a quem está a garantir que a blockchain é segura. Pronto, que são os validadores da blockchain. Esses validadores podem ser através de duas formas diferentes. Pronto, pode haver mais, mas vamos falar das duas mais conhecidas, que é através da Proof of Stake ou Proof of Work. Uma é através da mineração, que é muito, muito conhecida. O Ethereum deixou de ser agora através de mineração para Proof of Stake há pouco tempo, mas o Bitcoin continua a ser através da mineração, o que significa que tem que ter mineradores ligados e só quando o minerador encontra a chave é que realmente o bloco é inserido na blockchain e esse minerador é recompensado com as nossas taxas que são pagas. As taxas podem variar bastante de blockchain para blockchain, da quantidade de pessoas que estão a usar a blockchain. Isso depois varia de blockchain para blockchain, porque não vale a pena estar a falar muito. O importante é saber que existe uma taxa de utilização e para empresas que decidam usar, é importante que essas empresas tenham essa noção e que façam bastantes pesquisas para ver qual é que é a blockchain, dependendo do volume que queiram usar, qual é que a compensa. E Bem eu só colocado. queria dar os 2 centavos. Sim, sim, os 2 centavos top. Não, mas é isso, que realmente a blockchain, quando a gente fala que a gente vai se conectar no Odyssey, a gente vai estar fazendo alguma operação, você tem essa taxa, né? Ou seja, a taxa de utilização, que é o famoso gas, né? Tem algumas que são, né, milésimos de centavos ali, é muito barato, mas tem algumas, dependendo do tipo de operação, ela sai caro, né? Então, dependendo do projeto, da aplicabilidade, tem que analisar o que o Pereira falou realmente, né? Qual é a blockchain, qual é a finalidade, né? Uma blockchain pública, uma privada, e eu não sei se a gente também deixou claro, não existe a blockchain não é uma coisa, né? Existem inúmeras blockchains que vocês podem analisar naquele projeto do CoinMarketCap, né? O Ethereum é uma blockchain, a Cardano é uma blockchain, você tem a Solana, que também tem uma blockchain. Então, são várias blockchains, cada um com suas taxas e os seus processos. Existem projetos, até para deixar os 5 centavos aqui, existem alguns projetos que trabalham exclusivamente para manter essa interoperabilidade, né? Ou seja, também conectar todas as blockchains dentro do único universo, dentro de uma única infraestrutura. Como cada uma tem o seu mundo, vamos dizer assim, a gente precisa ter projetos também que conectem todos esses mundos numa interface única, né? Então, existe, por exemplo, o projeto da Polkadot, que trabalha em cima dessa infraestrutura. Então, a gente comenta que blockchain, Web3 está em evolução, né? Uma delas é a preparação dessa infraestrutura. Muita coisa ainda está sendo criada, como, por exemplo, esse projeto da Polkadot, e tem outros também, mas é um dos principais que vai conseguir ligar, ou seja, todas as blockchains dentro de uma única rede, né? Cada um ainda com seus, vamos dizer, universos, mas você tem alguma coisa que consiga conectar para todo mundo não ficar, né, isolado. Então, isso é importante, mas realmente, se a gente for detalhar, é assunto para uma outra para uma outra call aí. Bernardo, então... Muito bem, parabéns, Tiago Pereira e Tiago Araújo, obrigado pelas vossas partilhas. Também sou muito entusiasta de blockchain e gosto sempre de aprender e estar perto deste tema e consegui aprender muito com vocês. Agora, temos já algumas perguntas, mas vou também convidar
aqui os nossos colegas que estão a ver, que tenham curiosidades ou queiram fazer perguntas, o Tiago Pereira e Araújo estão disponíveis para responder às vossas questões. Olha, vou-vos ler, pessoal, aqui a primeira pergunta, que diz: boa tarde, bom trabalho e parabéns a todos. Podemos então dizer que estamos a criar um mundo paralelo, pegando no exemplo do YouTube, do Spotify. Será este o futuro, a ver este mundo paralelo? Se calhar, não sei se queria falar das grandes empresas, onde há estas opções em blockchain. Bom, a questão do mundo paralelo, né? Acho que a gente comentou um pouco, né? Existem vários projetos que estão tentando descentralizar grandes empresas. A gente deu o exemplo, por exemplo, do Chrome, que é extremamente usado, para o Brave, né? E o próprio YouTube para o Podse, o próprio WhatsApp para o Status, porque realmente não é muito honesto o formato deles. Então, esses projetos descentralizados estão ganhando cada dia mais força. E quando a gente fala força, é também investimento institucional. A gente tem várias empresas gigantescas por trás, fundos de investimento, como a própria BlackRock, que é o maior fundo do mundo, investindo muito pesado nesses projetos, né? Não investiram em uma empresa, investindo no projeto, né? E eu acho que, para mim, é uma questão de tempo até esse conceito começar a ser implementado. O que vai fazer mais sentido? Eu ver um YouTube que basicamente eu só consumo conteúdo, ou um YouTube onde eu consiga, além de consumir o conteúdo, eu também consigo vender os meus dados e a minha interação também é tokenizada, eu consigo ter um benefício ali por trás, né? Então começa a fazer mais sentido, né, a partilha desse, vamos dizer, não é do lucro, porque como o Pereira falou, não é só o lucro que a gente está dizendo, né? É mais o conceito, né, de descentralização e privacidade que eu acho que está em jogo. Então, sim, tem, para mim, na minha visão, tem uma coisa paralela rolando para substituir muita coisa centralizada hoje, né? A gente está falando ainda de projetos que vão durar um bom tempo ainda, né? Sim, lá está, mas quando nós falamos aqui do mundo paralelo, é fácil de falar quando estamos a falar de plataformas virtuais, mas também temos o outro lado, nós temos que haver sempre uma ligação ao mundo físico, não é? Não é tudo virtual. E é por isso que depois também temos muitos projetos, seja a Adidas, com os seus NFTs associados a artigos físicos. A Adidas, não sei se lançou há uns meses atrás, que te permitia ir à loja virtual que eles criaram no metaverso, tu compravas as tuas sapatilhas lá, virtuais, e recebias em casa as sapatilhas físicas, que tinham um NFT associado. Por isso nós temos aqui a ligação, e a tendência é cada vez mais essa, é haver uma ligação do mundo virtual cada vez mais tenha representação no mundo físico, para ver a interoperabilidade e as conexões serem cada vez maiores e melhores. Isso é um bocado por aí. Por isso, sim, temos um mundo paralelo, sim, mas vai interligar-se cada vez mais com o mundo real. Ok, muito obrigado aos dois Tiagos. A mim parece-me, e retenho muito esta conclusão, que é aqui a blockchain parece que reduz os intermediários e torna a relação mais de mim para a outra parte de uma forma mais honesta e sem necessidade de haver alguém que possa ter interesses pelo meio. Portanto, retiro muito esta conclusão e acho super curioso isto da blockchain. Temos mais uma pergunta que está direcionada para a segurança, que vos vou ler. Como é que os mineradores garantem a segurança dos nossos dados de uma aplicação de messaging que está assente numa blockchain? No fundo, um pouco ligada à aplicação que vocês estiveram a falar há pouco. Você quer falar, Pereira? Eu posso os dois começar, falaram, depois daqui a pouco a gente não quiseres. consegue ler todos os comentários. Não, é isso. Lá está, vou tentar responder sucinto para ver se cobrimos o maior número de questões possíveis. Os mineradores não têm acesso aos dados, ok? Os mineradores, principalmente quando são blockchains em Proof of Work, são cada vez menos. Aquilo basicamente são máquinas, são placas gráficas que estão a processar e a tentar descobrir a resposta para uma pergunta. Pondo assim em termos menos práticos. E quem descobrir a resposta a essa pergunta é remunerado.
essa pergunta não tem nada a ver com os dados que estão a ser inseridos na blockchain, não tem nada a ver com o smart contract que está a ser processado. Simplesmente é uma pergunta que é gerada, em termos mais simples para perceber. Obviamente não é uma questão, mas é uma questão que vai ser processada e vai ter que ser descoberta pelas placas gráficas. Por isso, quem garante a privacidade e a segurança dos dados é a blockchain em si, porque a blockchain trabalha com tudo que lá está encriptado. Depois temos blockchains privadas que trazem uma segurança extra e temos as blockchains públicas. As blockchains públicas, parte de quem está a programar, a desenvolver o seu smart contract, a pôr a segurança que necessita para que os dados não fiquem visíveis para toda a gente. Apesar de que, a partir do momento em que o smart contract é guardado, aquilo fica encriptado na base de dados da blockchain, por assim dizer. Mas é pública, qualquer pessoa que tenha acesso à chave da transação consegue ir lá e consegue desencriptar e ver o que é que está lá inserido. Sim. Só para adicionar mais uma informação, tem projetos blockchain que basicamente também trabalham com essa parte de anônimo e privacidade. Por exemplo, o Tornado é uma blockchain que basicamente embaralha todos os dados para ser inrastreável qualquer tipo de transação. A gente também tem um projeto de uma outra cripto que é a Monero, que justamente é impossível ter uma rastreabilidade de onde saiu qualquer tipo de pagamento, ou qualquer tipo de dados, né? Então, criptografia faz parte, né, do universo blockchain, e também esconder dados é o que está, enfim, no DNA de vários outros projetos aí. Mas a gente, enfim, não dá para detalhar muito, senão a gente não consegue responder todas as perguntas aí. Obrigado, Tiago. Sim, sem dúvida, por acaso tenho visto, vou acompanhando um pouco o tema e tenho visto muito o crescimento de algumas blockchains direcionadas à privacidade. A Monero acho que foi logo das primeiras, que já está no mercado há muitos anos, mas cada vez mais tem havido blockchains onde não se consegue saber de quem é que enviou, para quem é que enviou, dando também um pouco mais de privacidade a todas estas transações. E aproveitar, colocar-vos também uma questão, diria que se calhar mais pessoal. Fala-se muito agora da parte daquelas moedas digitais, criptos, feitas por bancos centrais, ou seja, havendo uma entidade reguladora destas mesmas moedas. O que é que vocês acham sobre isto? Aqui mais uma pergunta pessoal do que propriamente algo técnico. As famosas CDBs, não é CDBs, acho que é CDB, né, Tiago? O pessoal está chamando, né? São Central Bank Digital Currency. CBDC, sim. É o CBDC, que basicamente no Brasil a gente sabe que em janeiro já começa a rolar o nosso real digital, né? O Banco Central já vai começar a fazer, talvez eu acho que está até adiantado em relação a alguns outros países. Para mim são dois pontos, né? Governo é um negócio complicado, né? Quando tudo que a gente transaciona com o governo está propício a pagar impostos e, enfim, restringe um pouco as movimentações suspeitas. Eu acho que a questão, por exemplo, do real digital, eu estou falando a nível de Brasil, eu acho que é uma questão de tempo a gente não ter mais moeda física. Fiquei em Portugal 3 anos e tal, eu cheguei faz, acho que 6 meses. Até hoje eu não fui no banco pegar um dinheiro, eu não peguei nota. Enfim, eu não senti falta, né? Eu não peguei dinheiro ainda, eu falei para minha esposa, é um negócio incrível. E agora, né, a gente tem ferramentas hoje aqui no Brasil, que é o famoso Pix, que basicamente eliminou todas as taxas que a gente gastava com o banco para ter transacionar, enfim, fazer as operações do dia a dia, que você faz hoje 24 horas por dia e é instantâneo. Eu transaciono o dinheiro e é instantâneo para qualquer pessoa. O lojista consegue vender rápido, não paga nenhuma taxa e vice-versa. O CDB, né, basicamente, que você vai ter lá a moeda digital, o real digital, e para mim tudo vai ser, o governo vai conseguir rastrear muito fácil. Eu acho que talvez isso é um problema para a gente, né, como cidadão, porque o seu dado vai estar 100% exposto para o governo. Quem não tem nada a esconder, talvez é bom, né? Mas, enfim, tem algumas pessoas que não querem saber, não querem que o governo saiba exatamente o que ela está fazendo com o dinheiro dela. E eu acho que, assim, eu não diria que uma concorrente
de criptomoedas ou de blockchain. Eu acho que é uma maneira do governo utilizar a ferramenta ao favor. Eu acho que é isso. Que realmente a tecnologia ela proporciona essa questão de 24 horas, ter uma escalabilidade, segurança, né, do que um modelo convencional não teria. Por outro lado, eu acho que a nossa segurança, vamos dizer assim, a nível do governo simplesmente poder virar uma chave e falar assim, hoje todos os saques estão bloqueados para segurar uma inflação, por exemplo, igual teve na Argentina, né? Ou seja, o governo simplesmente fala assim, agora para conter a inflação, a gente vai bloquear o saque da poupança de todo mundo. É muito simples, porque está tudo na mão dele, né? Então, acho que talvez isso é um problema se o cidadão pensar em ter o dinheiro 100% em cima dessas moedas, né? Não, é isso. Só para acrescentar os meus 2 centavos. O CBDC, eles falam que é semelhante, substituir a blockchain, mas a partir do momento em que é centralizada, perde um bocado esse propósito. A minha opinião é que, sinceramente, vai ser uma porta, vai ajudar a abrir uma porta. E essa porta é, os bancos centrais vão começar a usar o real digital. E depois daí, vão começar a integrar com blockchains. E a partir do momento em que integrarem com uma blockchain, vão integrar com múltiplas blockchains. E a partir daí vai ficar tudo interligado. E tal como eu estava a dizer, mas isso significa que eles vão conseguir controlar tudo. Eles já controlam tudo. Vamos ser sinceros, eles já controlam tudo. A diferença é que eles neste momento eles controlam e podem bloquear o acesso a qualquer um. Enquanto que no outro eles vão ter acesso, mas se tivesse a usar uma blockchain descentralizada, eles não podem controlar. Eles conseguem ver o que tu estás a fazer, sim, mas não conseguem chegar lá e bloquear. Olha, esta pessoa não pode transacionar mais. Não dá, porque a blockchain é descentralizada. Não existe uma ficha para desligar. Por isso, a minha opinião é essa. Eles vão entrar com o CBDC, vai entrar. No Brasil está a entrar muito rápido. A América também já está a falar muito, mas só que na América eles estão a pensar usar já uma blockchain descentralizada para isso. Por isso já vai ser um bocadinho diferente. Vai ser mais visível, sim, mas se eles usarem uma blockchain descentralizada, depois tens projetos que fazem a integração dessa blockchain com outras e a partir daí tu consegues usar múltiplas blockchains e simplesmente depois envias para aquela quando queres pagar o Estado, por exemplo. Não percebo nada, vamos passar para a próxima, ver se ainda há com mais um. E aí, tem mais um aí para aí? Certo. Tem mais 3 minutos. Não, de momento não temos mais pergunta, mas temos aqui um comentário que uma pessoa deixou quando falámos das moedas digitais dos bancos centrais, que foi polémico, achei engraçado. Polémica é a criação destas moedas, não é? Porque acaba por ser ali ir contra o próprio propósito e a própria ideia da blockchain, da descentralização. E, entretanto, Tiago, ia-te convidar a abrires o Menti, porque nós deixámos aqui este QR Code que tem uma pergunta que é quais é que foram os temas ou o tema que a pessoa mais gostou. E isto acaba por, se calhar, de ser depois também um convite no futuro para vocês os dois abordarem possivelmente esses temas que as pessoas gostam. Tiago, não consegues abrir? Vou compartilhar aqui. Aqui acho que o pessoal mais gostou mesmo foi o assunto aí do Web3, serviu bastante, teve 3 ali assuntos. O que mais? Profissões no metaverso, aplicações paralelas. O Web3 parece que é um bom tópico aí para a gente explorar um pouco mais detalhado aí talvez o desenvolvimento de Web3, né? Na nossa próxima Talking. Sim. É isso. Sem dúvida, são as tecnologias que estão a surgir. Pessoal, deixem-me só. Faltou aqui uma perguntinha, desculpem, que me passou. Deixem-me só encontrar a pergunta, que é a pergunta do Lucas. Ele já fez a pergunta há muito tempo e ele enganou-se, fez no bate-papo e não no Q&A, por isso é que ia passando. Mas ele é uma pergunta muito interessante aqui para finalizar. Quando se fala da indústria 4.0 e da Internet of Things, já existem projetos que integrem blockchain com estas tecnologias? Se sim, quais? Não sei se vocês conhecem algum projeto dentro desta área. Posso partilhar?
Eu posso citar, eu não sei se o Pereira também vai lembrar, mas a gente tem alguns projetos sim para a internet das coisas e indústria, enfim. Mas eu queria talvez colocar só um projeto que é bem interessante, tá? Aquele do NHT, você lembra, Thiago, da parte daqueles Sim. do Do William, terceirização sim, dos Wi-Fi, do Helium, né? sim, Não verdade. sei se isso é um exemplo de projeto agora, nossa, eu não vou me lembrar nenhum de cor, né? Mas a gente sabe que tem muitos projetos relacionados com isso e projetos de infraestrutura, né? Esse do Helium é um bem interessante. Não sei se o Pereira quer comentar aí. Sim, eu posso resumir muito, lá está. Eu li sobre ele, mas não sou nenhum expert, por isso não vou estar a falar mais. Mas o Whaling, basicamente, como é que, como é que uma pessoa pode contribuir para essa rede e para que é que essa rede funciona? Aquilo, basicamente, é nada mais nada menos que, se nós quisermos pertencer à rede, é termos um router em casa. E esse router o que é que faz? Está a partilhar o seu sinal. Por isso a Helio funciona quase como se fosse uma internet que depois podes usar a sua própria rede para aceder aos browsers relacionados com o Imaginar, por Web3. exemplo, assim, aqueles caminhão, né? Por exemplo, os caminhão autônomos da Tesla. Se bem que a Tesla não é muito exemplo, mas vamos imaginar que o caminhão autônomo precisa de internet para funcionar e por algum motivo o satélite ali não funciona. Então, existe hoje até um mapa, vocês podem pesquisar, que são todos os pontos onde a rede Helium está disponível. No mundo, o negócio está gigante, nos Estados Unidos também. Então, vamos imaginar que está passando um carro e aquele carro ele tem um condutor ali, alguma informação que ele precisa, por exemplo, se atualizar com a internet, por exemplo, a rota. E esse carro ele pode se conectar nesse roteador que o Pereira estava comentando, no roteador do Hélio, e basicamente puxar dados. Ou seja, mandar a informação da rota, por exemplo, caminhão que vai buscar dinheiro numa loja. E aí precisa estar a todo momento conectado com uma rota correta, enfim. E às vezes, por algum motivo, a internet não está funcionando. Ele pode utilizar essa rede da Helium, justamente ele vai passando, e aqui são vários roteadores espalhados pelo trajeto todo, e ele pode transacionar dados com aquilo. O que a gente quer dizer com isso? É uma rede descentralizada, é uma infraestrutura descentralizada. Não existe uma empresa que foi lá passar cabos ou uma empresa que soltou satélite. Não, eu, Thiago, qualquer um daqui pode entrar no site deles, comprar o roteador, colocar na sua casa, ligar na tomada. Toda vez que aquela rede é utilizada, você ganha o token deles. Né? Ou seja, para quem que vai utilizar aquela internet? É um celular que está passando na frente, é a sua geladeira, ou seja, você pode, a geladeira do vizinho pode utilizar essa rede, o carro que está passando na rua, qualquer coisa, um smartwatch que a pessoa está fazendo uma caminhada e pode utilizar essa rede. Né? Então, um projeto de infraestrutura descentralizado, né, que serve para a internet das coisas também. Enfim, tem outros, mas eu lembro de cabeça, eu acho que é esse. Não sei se o Pereira tem algum outro aí que ele lembra. Não, este aqui realmente é o que está mais avançado a nível de desenvolvimento. Mas, claro, há muitos que estão a aparecer agora, muitos mais vão aparecer. Mas este aqui é o que realmente já tem a sua infraestrutura montada, basta como o Araújo disse, já é um site em que nós conseguimos ver qual é que é a maior cobertura da rede. E depois o interessante é que, ok, imaginem que aqui em Portugal ou numa zona do Brasil não tem cobertura nenhuma. Se nós ligarmos lá um router, nós vamos ser remunerados ainda mais do que numa zona com cobertura, porque vamos estar a permitir que haja rede lá. Então, sempre que o nosso router for usado, vamos receber mais tokens, vamos ser mais valorizados por isso. E a única coisa que é preciso não é internet, desculpem, a única coisa que é preciso é ter rede, é ter eletricidade, mais nada. Exatamente. E é isso. Bernardo, tem mais algum ainda? Não temos mais perguntas. Queria só dizer que achei excelente esse exemplo e demonstra o potencial real assim, da blockchain. Certamente que é uma tecnologia que ainda está nos passos iniciais, há muito para fazer, muitas oportunidades e o mundo ainda para construir, e espero que certamente seja o futuro. Quero aproveitar também para vos agradecer, a Tiago Araújo, Tiago Pereira, agradecer a todas as pessoas que estiveram connosco. Fui também dando aqui, posso-vos dar algum feedback, fui lendo algumas mensagens, muitas pessoas deixaram os parabéns, deixou o desafio de outros temas, quem sabe no futuro não nos podemos voltar os três a reunir para tratar
de outros temas dentro da blockchain. E queria convidar e deixar aqui os nossos contactos, tanto as pessoas que queiram trabalhar connosco, as pessoas que queiram um dia fazer um contacto em termos de parcerias, podem seguir-nos aqui tanto nas nossas redes sociais, através destes e-mails, estaremos disponíveis para vocês. Muito obrigado a quem passou por cá e obrigado aos nossos excelentes oradores. Valeu, pessoal. Top. Até a próxima. Obrigado, até a próxima. Obrigado. Tchau, tchau.